pessoalzinho do 9º ano. Então, é o seguinte. Nós vamos iniciar a resolução de equações de segundo grau. Então, como que funciona uma equação de segundo grau? Até ano passado, a gente aprendeu as equações de primeiro grau, que eram aquelas que tinham x. Lembra da historinha do rico e do pobre? Deixa rico de um lado, passa pobre para o outro. Então, até ano passado, a gente conseguia resolver, a gente aprendeu a resolver equações do primeiro grau. A partir de agora, a gente vai aprender a resolver equações de segundo grau. Então, o que seriam equações de segundo grau? Um exemplo. São equações que têm essa cara aqui, ó. Alguma coisa que multiplique um x ao quadrado, uma letra ao quadrado. Outra coisa que multiplique um x com outra coisa que não está multiplicando letra nenhuma, incógnita nenhuma. Aí vocês vão olhar para mim e vão falar, professora, pelo amor de Deus, mas é tudo letra aqui, como que você está falando que o C não está, que essa aqui não está multiplicando ninguém? Eu vou dar um exemplo com número, aí vocês vão entender onde eu tô querendo chegar, tá? Por exemplo, essa aqui é uma equação de segundo grau. Então, nós temos um número que multiplica o x ao quadrado, mais um número que multiplica o x, que não está elevado ao quadrado, é só o x, e um número que não está multiplicando letra nenhuma. Tudo isso igual a zero. Reparem o seguinte, gente, toda equação de segundo grau tem que ter esta estrutura, esta carinha. Se tiver algum número aqui que não seja zero, a gente vai cair numa equação de segundo grau que não está arrumada. Então, sempre a gente parte disso aqui. E se não tiver assim, a gente vai ter que arrumar. Então, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, vocês vão ver que não é difícil. Mas lembrem-se, sempre tem que estar dessa maneira, tá? O x ao quadrado como a primeira parcela, como a primeira parte aqui. O x, segunda partinha, e o número sozinho, terceira parte, tá bom? Bom, depois que a gente tem uma equação de segundo grau, a gente precisa identificar nela quais são os valores de A, B e C. Então, reparem, não é difícil. Olha só, o A vai ser sempre o número que estiver multiplicando o x ao quadrado. Então, o A é sempre o número que multiplica o x ao quadrado, tá? O B vai ser sempre o número que estiver multiplicando o x e o C sempre o número que estiver sozinho, ok? Então, nesse exemplo aqui, o A vai ser o número que está multiplicando o x ao quadrado, no caso, o 3. O B vai ser o número que está multiplicando o x, no caso, o 4. E o C vai ser o número que está sozinho, no caso, o menos 1. Então, muito cuidado com isso, tá? O sinal sempre acompanha o valor, ok? Segundo exemplo aqui, ó. Qual seria o A nesse exemplo? Então, o A é o número que está multiplicando x ao quadrado. O A, nesse caso, é o menos 2, tá? Qual é o B? O B é sempre o número que está multiplicando o x. No caso, o B vai ser o mais 5. Eita! Qual é o C nesse exercício? Nessa equação de segundo grau, qual é o C? O C não está aparecendo. Então, qual vai ser o C? O C é o 0. Todas as vezes que uma das parcelas não aparecer, esse valor vai ser o 0, tá?
Numa equação de segundo grau, quem pode ser o zero? Quem pode acontecer de ser o zero? O C pode acontecer de ser o zero. E o B também pode acontecer de algum exercício o B não aparecer. Só quem nunca vai ser o zero? O A, tá? Então, vocês vão ter o B poderá ser zero em algumas situações, o C também. O A, nunca, tá? Bom, aí vocês podem me dizer, nossa, professora, então tá muito fácil. Se eu estivesse na sala, nesse momento eu tenho certeza que vocês estariam olhando para mim e dizendo, professora, mas isso tá muito fácil. Quando é que a senhora vai complicar? Bom, vou complicar agora. Na verdade, não é nem complicar. Vocês sabem que eu adoro brincar com vocês, mas vou entregar para vocês a fórmula de Bhaskara. Então, parece um negócio monstruoso, mas na verdade não é. Mas tem que decorar, Pro? Tem que decorar, tá? Então, olha só. Essa aqui é a famosa fórmula do delta, que os alunos adoram decorar como fórmula do delta. Mas, na verdade, é a fórmula de Bhaskara, o nome original dela, tá? Então, o que é essa fórmula de Bhaskara? Essa fórmula de Bhaskara, ela pode ser feita de várias maneiras diferentes. A maneira que eu acho mais fácil, que vocês entendem mais fácil, é essa aqui, que ela é dividida em duas fórmulas. Então, essa maneira, ela tem duas fórmulas diferentes, duas partes, tá? Nós temos a fórmula do delta. Delta é uma letra grega, que é esse triângulozinho. A gente usa bastante o delta em física, tá? Mas ela é uma letra grega, tá? Então, a primeira parte da nossa conta vai ser encontrar o delta, que é fazer b² menos 4 vezes a vezes c. Aí vocês vão me perguntar, professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? O que é o b? O que é o a? O que é o c? Esses valores aqui nada mais são do que esses que a gente acabou de encontrar aqui embaixo, tá? Então, o primeiro passo em toda a equação de segundo grau é encontrar o valor do A, do B e do C. Para quê? Para a gente colocar na fórmula de Bhaskara, que são essas duas aqui, tá? Então, primeiro a gente põe esses valores aqui no lugar, faz essa conta. Depois que fez essa conta, encontrou o resultado, esse resultado a gente coloca aqui no lugar do delta dentro dessa raiz, tá? Aí vocês vão olhar para mim e vão falar, professora, mas o que seria isso, professora? Esse mais e menos, professora? Não se preocupem, vocês vão ver que essa fórmula toda, ela só parece difícil, mas ela é muito simples. E é uma das matérias que geralmente todo mundo sabe ou todo mundo lembra que estudou a fórmula de Bhaskara, tá? Porque normalmente todo mundo gosta dessa matéria, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão ver que é muito simples, é tudo muito simples, ok? Só prestar atenção. Bom, então, ó, eu já tinha dado dois exemplos de como a gente encontra o A, o valor do A, o valor do B. Trouxe mais um exemplo aqui para vocês entenderem quando o B vale zero. Então, olha só. Nesse exemplo, o valor do A é o 5, que é o número que está multiplicando o t ao quadrado. Pro, mas não tinha que ser x? Pode ser qualquer letra, gente. A letra não importa, tá? A letra que tá aqui na equação de segundo grau não faz diferença nenhuma. O que faz diferença? Ter o elevado ao quadrado, porque isso é o que faz ser uma equação de segundo grau, e ter os números aqui na frente. De resto, é tudo igual, tá? Então, aqui no exemplo 3, vamos identificar o valor do A
do B e do C. Então, o A vale 5. O B vale quanto? Bom, o B não tá aparecendo aqui, porque o B era para ser o número multiplicando o T, sem o quadrado. Só o T. Mas não aparece o T aqui nessa equação. Isso significa que o B vale 0. Tá? E o C vale quanto? O C vale menos 20. Certo? Bom, agora, mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 4. Nesse exercício, é um daqueles típicos que eu expliquei para vocês, que ele não está arrumado. Ele não tá com aquela cara que tem que ter um número vezes o x ao quadrado, outro número vezes o x, outro número sozinho igual a 0. Ó, a gente não tem um igual a 0 aqui, tem um monte de coisas aqui, ó, que não era para estar aqui. Então, como funciona quando tá assim? Quando tiver assim, primeiro a gente precisa arrumar tudo isso. Como que arruma? Igual a gente arrumava a equação de primeiro grau. A gente vai passar tudo pro lado de lá, ó. Tem que ficar tudo do lado de lado igual, tá? Quando passar do sinal de igual, vai mudar o sinal, igual acontecia na equação de primeiro grau? Sim, vai mudar, tá? Então, o que eu não estou mexendo, eu só copio, ó. 6x ao quadrado mais 8x. Agora, esse aqui, passa para cá, ele era menos x, vai vir mais x. Esse aqui, passa para cá, ele estava mais 11, vai vir menos 11. Igual. Agora, eu tirei tudo que tinha do lado de cá do igual, certo? Vai ficar igual a 0. Ok? Bom, agora terminou? Não, não terminou. Porque eu ainda não tenho aquela estrutura. Um número vezes o x ao quadrado, mais um número vezes o x. Porque, reparem, o x está aparecendo 2 vezes. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? Somar tudo que eu puder somar. Esse não tem ninguém para somar com ele, mas esses dois eu posso somar. Então, vai ficar 6x ao quadrado, tenho 8x e tenho 1x, porque quando não tem nada é 1, então eu tenho 9x menos 11 igual a 0. Agora sim eu cheguei naquela estrutura. 6x ao quadrado mais 9x menos 11. Agora eu consigo achar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, no caso, o A é o 6, o B é o 9, o C é o menos 11. Tá? Reparem, gente, que eu não tô usando a fórmula ainda. A gente só tá separando os valores de A, B e C. Porque para usar a fórmula, tem que saber separar direitinho isso aqui. Senão, não consegue, a fórmula dá tudo errado, tá? Outro exemplo que pode aparecer, ó. Não vira a equação, pode vir o problema que representa a equação. Então, olha só, olha o que esse exercício está dizendo. O quadrado de um número real, que número é esse? Sei lá. Quando a gente não sabe que número é, a gente usa uma letra para representar. Então, o quadrado de um número real, x ao quadrado, é igual ao seu triplo, ou seja, é igual a 3 vezes esse número, tá? Então, esse já tá pronto? Não tá pronto. Ainda não tá com aquela cara que tem que ter. Tudo pro lado de lá, igual a 0. Então, isso aqui, ó, tá no lugar errado. Eu vou ter que passar pro lado de lá. Quando passar pro lado de lá, ele vai negativo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3x igual a 0. Agora sim. Agora eu não tenho nada para somar, eu não tenho nada para fazer. Agora eu consigo achar os valores de A, B e C. Vamos tentar achar? Qual é o número que está multiplicando x ao quadrado aqui? Quando não tem número nenhum na frente, é o 1 que
que está escondidinho. Lembram disso? Então, o A é o 1. O B, qual é o número que está multiplicando o X? É o menos 3. E qual é o C? O C aparece? Não. Se ele não aparece, é o 0. Ok? Então, reparem, nós só identificamos quem é o A, quem é o B e quem é o C nas equações até agora. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte de toda a equação de segundo grau. Se a gente souber encontrar o A, o B e o C direitinho, fazer a fórmula, aplicar a fórmula é tão fácil quanto isso aqui, tá? Bom, pessoal, então agora finalmente a gente vai começar a resolver uma equação de segundo grau, tá? Então, resolver uma equação de segundo grau é encontrar as raízes reais. Isso, quando vocês virem lá nos exercícios, encontre as raízes reais de tal equação de segundo grau. O que significa isso? Significa resolver, que é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Resolver tudo, não é só achar o A, o B e o C. Agora a gente vai usar a fórmula e vamos resolver tudo, tá bom? Então, olha só. O primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau é encontrar o A, o B e o C, igual a gente fez lá nos outros exercícios. Então, nessa equação aqui, x ao quadrado menos 14x mais 48, igual a 0. O A vale, quando não tem nada na frente, então A vale 1. O B é o menos 14 e o C é o mais 48, tá? Pronto. Então, isso é o que a gente vai... o primeiro passo da nossa equação, da nossa resolução. Encontrar o A, o B e o C. Agora, a gente vai usar a primeira parte da fórmula. Então, a gente vai pegar lá a nossa fórmula de Bhaskara. Tá aqui. A primeira parte da fórmula é o delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu coloquei ele aqui. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? E aí, a gente vai começar resolvendo. Delta é igual. O B vale menos 14. Todas as vezes que a gente for trocar uma letra por um número que ela vale, a gente vai colocar dentro do parênteses, tá bom? Então, vai ser menos 14 ao quadrado menos 4 vezes... Quanto vale o A? 1 vezes C. Quanto vale o C? 48. Certo? Bom, para terminar essa conta agora, a gente vai fazer delta é igual. A gente vai resolver como se fosse uma expressão numérica, porque é uma expressão numérica. Primeiro eu resolvo a potência e as contas de vezes. Lembra? Primeiro vezes, para depois continha de mais e menos. Então, primeiro eu vou resolver a potência e, ao mesmo tempo, eu já posso resolver essa multiplicação aqui, não tem problema, tá? Bom, então vamos lá. Menos 14 ao quadrado é menos 14 vezes menos 14. Isso aqui dá mais 196. Aí, a gente vai fazer essa conta de vezes aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 48 dá 192. Sinais diferentes, menos. Aí, eu já tenho um menos daqui. O menos que sobrou daqui, com esse mais, sinais diferentes, de novo, menos. Então, o delta vai ser igual. Eu tenho 196, mas eu estou devendo 192. Então, o resultado do delta vai ser 4. Tá? A primeira parte da nossa conta nós já resolvemos, ok? Aí, vem a segunda parte da fórmula de Bhaskara.
Então, a primeira parte é essa, segunda parte é essa aqui. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Bom, então, a gente vai escrever aqui essa segunda parte. X é igual a menos B mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes A. E vamos começar a trocar os valores que a gente tem. Então, x é igual. O B vale menos 14. Eu tenho um menos que é da fórmula aqui, ó. Menos 14. Repare, esse menos é da fórmula. E dentro do parênteses, eu tenho o que o B vale, que é menos 14, tá? Mais ou menos raiz. O delta deu 4. Dividido por 2 vezes. Quanto vale o A? 1. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o que é possível aí. Por exemplo, isso aqui eu consigo arrumar. Sinais iguais vai ficar mais. Então, eu vou arrumar só o que eu consigo. Sinais iguais vai ficar mais 14, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Dividido 2 vezes 1, 2. Certo? Bom, resolvemos a primeira parte. Ok? A parte que a gente podia resolver. Agora vem um truque, que é o que resolve esse problema aqui, ó, do mais e menos. Por que existe esse mais e menos? Simples. Existe esse mais e menos porque a gente, nesse momento agora, a gente vai dividir essa conta em 2 partes, que é o que a gente chama de x1 e x2. A gente vai ter, para essa equação aqui, 2 respostas diferentes. Então, olha só, a gente vai dividir em 2 contas, o x1 e o x2. Como que a gente vai dividir em 2 contas? Assim, ó, em uma das contas eu vou copiar só o sinal de mais, tudo igual, e só o sinal de mais. E na segunda conta, eu vou copiar tudo igual, mas só o sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó. Mais 14 mais 2 dividido por 2. E embaixo, mais 14, agora eu vou copiar o menos. Menos 2 dividido por 2. E agora é só finalizar a conta. Então, eu tenho 14, eu tenho 2, eu tenho 16. Eu tenho 16 dividido por 2, dá 8. O valor do x1. E o segundo, eu tenho 14, estou devendo 2, então eu tenho 12. 12 dividido por 2, 6, o valor da segunda conta. Tá? Então, é assim que a gente resolve uma equação de segundo grau. Ok? E é assim que a gente usa a fórmula para resolver essa equação. Tudo bem? Certo? Outro exemplo aqui embaixo, ó, mesma coisa. Qual vai ser o valor do A? 1. Qual vai ser o valor do B? Menos 10. Qual vai ser o valor do C? 25. Então, a gente vai começar com a primeira fórmula. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Quanto vale o B? O B vale menos 10. Então, vai ser menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quanto vale o A? 1. Quanto vale o C? 25. Certo? Delta é igual. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10. Menos 10 vezes menos 10 dá 100. Agora, essa multiplicação aqui, ó. Fizemos a potência, agora a multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25,
100. Sinais diferentes, menos, sinais diferentes, menos 100. Delta é igual a 0. Nossa, Pro, o delta deu 0, e agora? Normal, gente, continua normal. Olha só, x é igual, segunda fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X é igual, o b vale menos 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes, o a vale 1. Só finalizando o que dá aqui. Sinais iguais, mais 10, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 0? Qual é o número que ele vezes ele de novo dá 0? É 0, gente. Mais 0 dividido por 2 vezes 1, 2. Então, mais uma vez, encontrando o x1 e o x2. x1, x2. Então, o x1 vai ser mais 10, mais 0 dividido por 2. E o x2, mais 10, menos 0 dividido por 2. Fazendo essas contas aqui. 10 dividido por 2, 5. 10 menos 0 dá 10 dividido por 2, 5. Pro, mas a gente chegou em dois resultados iguais, deu 5 e 5, não tem problema? Não. Todas as vezes que o delta der 0, a nossa resposta vai acabar sendo igual. O x1 e o x2 vão acabar sendo o mesmo valor, tá? Bom, tem um tipo de conta, dessa conta aqui, que é a que vocês ficam rezando para cair na prova, mas geralmente não cai, que é o seguinte: quando o delta dá um número qualquer, um número positivo qualquer, a gente faz assim. Quando dá 0, a gente faz dessa maneira. E quando dá negativo, o delta dá um número negativo, tipo menos 5. Se der um número negativo, a nossa conta do Bhaskara, a nossa equação de segundo grau, termina aqui. Ela não tem nada disso aqui, ó. Mas prestem atenção. Só se o valor do delta der um número negativo. Então, vocês ficam rezando para acontecer isso, na prova principalmente, porque aí vocês param aqui, e na verdade é muito difícil disso acontecer, tá? Então, vocês, se der o delta 0, continua. Se der o delta qualquer número positivo, continua. Ô, Pro, e se não der, por exemplo, uma raiz exata, como que a gente continua? Normal. Só que na hora que chega aqui, a gente não resolve a raiz, a gente só fatora a raiz, igual a gente fez nos primeiros dias de aula, tá? E a resposta final vai ficar com uma raiz aqui na resposta final, mas é normal, continua. A gente só não continua se, quando a gente fizer essa conta, o valor aqui do delta der um número negativo. Por que que a gente não continua? Porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. Quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, aí vocês vão continuar essa conta, mesmo com o delta negativo. Mas até lá, a gente para no delta, tá? Se der negativo, prestem atenção. Ok? Bom, então eu tenho mais alguns exemplos aqui, ó, tá? Então, é o seguinte. Nessa equação, quais são os zeros da equação? Então, é a mesma coisa, só encontrar o resultado. Então, aqui o A vai valer 1, o B vai valer menos 7 e o C vai valer 15, tá? Então, vamos começar pela primeira fórmula, delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C.
Delta é igual. O B vale menos 7. Então, vai ficar menos 7 ao quadrado. Menos 4 vezes. O A vale 1 e o C, 15. Ok? Então, vai ficar delta é igual. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá mais 49. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 15, menos 60. Delta é igual. Eu tenho 49, mas eu estou devendo 60, o resultado dá menos 11. Esse aqui é um dos exemplos onde a gente para a conta aqui. Qual é o resultado? Não existe raízes reais. Ou seja, é um conjunto vazio para respostas reais nesse caso de equação, tá? Esse aqui agora. X ao quadrado menos 7x. O A é igual a 1, o B é igual a menos 7 e o C é 0, porque ele não aparece aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira fórmula, fórmula do delta. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. O B vale menos 7. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes. O A vale 1, vezes o C vale 0. Delta é igual. Resolve a potência, menos 7 ao quadrado, 49. Resolve a multiplicação. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 0, 0. Então, aqui, ó, dá 0. Qual vai ser a resposta do delta? 49 somente. Aí, a gente vai para a fórmula do x. X é igual menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a. X é igual. O b vale menos 7. Então, vai ficar menos 7 mais ou menos raiz de 49 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Mais 7, mais ou menos 7, dividido por 2. Agora, vamos para o x1 e o x2. O x1, mais 7, mais 7 dividido por 2. 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. x2, mais 7, menos 7, dividido por 2. Eu tenho 7, eu devo 7, dá 0. 0 dividido por 2. Se eu não tenho nada e eu divido por 2, dá 0, a minha resposta final. Tá? Mais um exemplo aqui. Essa equação, ela ainda não está arrumada, ela tá toda bagunçada. Tá vendo? Então, eu vou primeiro arrumar ela aqui, depois a gente resolve, tá? Então, como que arruma? Vou ter que fazer a distributiva aqui, ó. Ok? Então, vai ficar x ao quadrado, eu vou só copiar esse. X vezes x, x ao quadrado. Sinais iguais, mais x ao quadrado. X vezes 6, 6x. Sinais diferentes, menos 6x, igual a 0. Dá para arrumar alguma coisa aqui? Dá para somar esses 2x ao quadrado. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 6x igual a 0.
Bhaskara de novo. O A vai ser o 2, o B vai ser o menos 6. Ok? Então, primeira fórmula do delta. Não vou nem colocar a fórmula aqui, porque tá pouco espaço, tá? Então, a fórmula tá aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tem que decorar essa fórmula? Tem. Então, B ao quadrado menos 6. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes. O A vale 2. O C não tem. O C vale 0. Certo? Delta é igual. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Vezes 0 dá 0. Esse some. Fórmula do x. A fórmula do x, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos b, o b vale menos 6. Menos 6 mais ou menos raiz de 36 dividido por 2 vezes a. O a agora vale 2. Então, 2 vezes 2. Tem que tomar esse cuidado, tá? Porque, geralmente, na maioria das equações de segundo grau, o a vale sempre 1, então a gente vai sempre no automático. Cuidado, não é sempre que o a vale 1. Nesse caso aqui, o a tá valendo 2, tá? Então, x é igual menos com menos, mais 6, mais ou menos, raiz de 36 é 6, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Então, agora, x1, x2, x1. Tenho 6 mais 6 dividido por 4. E o x2? Mais 6 menos 6 dividido por 4. Tá? Continuando aqui, então. Tenho 6, eu tenho 12, dividido por 4 dá 3. Nesse caso, tenho 6, devo 6, dá 0. Dividido por 4 dá 0. Ok? Então, reparem, estava tudo bagunçado. Antes de começar a resolver, de fazer o Bhaskara, a gente tem que arrumar e deixar daquele jeito, com aquela cara de equação de segundo grau. Bom, o último exemplo de hoje é o exercício 3 da página 15, tá? Ele pede assim, ó. Uma área quadrada de lazer está sendo reformada de maneira que será ampliada 1 metro no seu comprimento e reduzida a 1 metro em sua largura. Quais as novas dimensões desse espaço, sabendo que a sua área terá 15 metros quadrados? Então, olha só. Nesse tipo de exercício, é um exercício de área, daqueles que a gente aprendeu ano passado, mas que no final vai dar pra gente uma equação de segundo grau. Então, o primeiro passo aqui é a gente calcular essa área, tá? Começa assim. Então, a área de retângulos é base vezes a altura. Então, eu vou colocar x mais 1 vezes x menos 1. E quanto vai ter essa área, segundo o exercício, o problema disse? 15 metros quadrados. Então, quando eu multiplicar isso aqui, vai ser igual a 15. Então, repare, tá tudo, é uma equação de segundo grau toda bagunçada. Então, a gente tem que começar resolvendo essa distributiva aí. Então, vamos fazer esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, igual a gente fazia na sala, tá? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x, 1 vezes x, mais x,
1 vezes menos 1. Menos 1 igual a 15. Agora, esse 15 está incomodando, ele precisa ir para o lado de lá. Então, vai ficar x ao quadrado. Eu devo um x e eu tenho um x, esse vai cancelar com esse, vai sumir. Menos 1, esse 15 passa para cá, menos 15, igual a 0. Ainda dá para arrumar alguma coisa aí? Dá para somar esses dois números aqui, ó. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Bom, chegamos aqui em uma equação de segundo grau. Temos que encontrar o valor de A, B e C. Então, o A é igual a 1, o B igual a 0 e o C igual a menos 16, tá? Então, vamos lá para a fórmula. Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes A vezes C. Então, vamos lá. O delta é igual B ao quadrado é 0. Menos 4 vezes o A vale 1. Vezes o C vale menos 16. Tá? Até aqui nós só trocamos. Pessoal, existem outras maneiras da gente resolver o que a gente chama de equação incompleta, que é esse tipo aqui, tá? Como que a gente resolve uma equação incompleta? Existem algumas outras maneiras de resolver essa equação que, por enquanto, eu prefiro que vocês aprendam muito bem a fórmula de Bhaskara. Então, mesmo sendo uma equação incompleta, ou seja, uma equação que não está completa, eu prefiro que vocês façam assim por enquanto. Mais para frente a gente vê as outras maneiras. Porque o que eu acho importante? Que vocês saibam fazer. Se eu dou um monte de fórmulas diferentes para vocês decorarem, um monte de formatos diferentes, eu consigo que alguns de vocês entendam, mas eu não consigo que todos. Então, eu prefiro que a maioria entenda. Então, se vocês conseguirem entender esse jeito de resolver tudo por Bhaskara, é uma fórmula só para resolver e todas iguais. Então, para mim já tá bom. Aí, mais para frente, eu ensino para vocês as outras maneiras que tem, e aí cada um de vocês escolhe qual maneira prefere, tá? Por enquanto, vamos resolver tudo por fórmula de Bhaskara mesmo, ok? Bom, então vamos terminar aqui. Delta é igual 0 ao quadrado dá 0. Vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6, 64. Sinais diferentes dá menos. Menos com menos fica mais 64, tá? Então, o delta dá 64. Agora, vamos para a segunda fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes a. X é igual. O b vale 0, então vai ficar menos 0, que não tem valor nenhum, né? Mais ou menos raiz de 64, dividido por 2 vezes a. X é igual. O menos 0 ou mais 0, isso não vai dar nada, então eu posso até excluir. Então, mais ou menos. Raiz de 64 é 8. 2 vezes o a vale 1. Até esqueci, aqui a gente já tinha que ter trocado, né? Como a vale 1, fica 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Agora, vamos encontrar o x1 e o x2. O x1 vai ser o mais 8 dividido por 2, que vai dar 4. E o x2 vai ser o menos 8
Menos 8 dividido por 2, que vai dar menos 4. Agora, reparem que aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Nós encontramos os valores de x, 4 e menos 4, fazendo a fórmula. Mas onde entra o nosso problema? O nosso problema entra que eu não posso ter o valor menos 4 aqui, por exemplo, ó, menos 4 com menos 1, que é um dos resultados que deu. Por que eu não posso ter menos 4 com menos 1? Porque menos 4 com menos 1 dá menos 5. Onde já se viu existir uma medida negativa? Isso não existe, tá? Aqui, com o menos 4, também teríamos um problema, porque menos 4 com mais 1 daria menos 3. Então, reparem, nós fizemos a conta, nós encontramos o resultado, mas agora a gente tem que fazer a análise desse resultado. Como é uma conta de geometria, uma conta de área, não vai ser, pode ser que nem tudo nos sirva, que é o caso desse menos 4 aqui. Então, esse tipo de problema, ele é típico de vestibular, de prova de concurso. Por que ele é típico? Porque é o que eu sempre falo para vocês. Lá nas alternativas ia ter assim, ó, 4 e menos 4. E ia ter também 4. Quem não está prestando atenção nessa aula, o que vai fazer? Nossa, achei o Bhaskara, achei o 4 e o menos 4, essa é a resposta certa. E vai errar, gente. Vai errar por quê? Porque o menos 4 não é a resposta que serve nesse exercício, tá? Então, desde o 6º ano eu falo para vocês que vocês têm que tomar muito cuidado com a interpretação, que isso faz parte, 80% do exercício é interpretação. Aqui tá a prova. Não é um exercício difícil, não. Só que se você não souber interpretar a resposta que você chegou, você vai acabar errando o exercício. Então, tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, tá bom? Então, eu quero que vocês façam a lista de exercícios que eu mandei por e-mail. Façam todos os exercícios bonitinhos. Prestem bastante atenção na resolução deles, tá? Resolvam direitinho, anotem para ver se ficou alguma dúvida, que aí vocês tiram a dúvida comigo na aula, tudo bem? Beijos, se cuidem, até a próxima aula.